Bom dia, turma. Esse é o nosso primeiro encontro que nós estamos tendo nessa disciplina de microbiologia, né? E aproveitar para falar para vocês o quanto é importante, né, vocês terem um pouco de saber, de conhecimento a respeito dos micro-organismos. Então, como nós vimos trabalhar na disciplina, né, dada a importância desses agentes, vocês vejam que todos os dias sai matéria, né, a respeito do quão importante é esses micro-organismos em relação às doenças que eles causam, né, as interações que ocorrem com os demais organismos, né, e os benefícios que eles também podem trazer à saúde humana. Ao ambiente, nós temos uma série de processos que são de fundamental importância, né, e, como vocês sabem, né, nós não conseguiríamos viver de forma nenhuma sem a presença desses agentes. Agora, quem são os micro-organismos? Então, nós estudamos na disciplina que eles são representados pelos fungos, pelas bactérias, pelos vírus, né? Ou seja, tudo aquilo que é invisível ao olho humano, né? Aqueles organismos que são invisíveis, mas que nos acompanham todos os dias, né? Diariamente, em qualquer local onde estejamos. Pois bem, nessa revisão eu vou tratar de alguns tópicos que são fundamentais para que vocês estejam preparados, né, para fazer a avaliação da disciplina. Eu vou começar inicialmente pela morfologia bacteriana, né, do primeiro tópico que nós vimos, mostrando que esses organismos são extremamente simples na sua forma de se apresentar, né? Então, nós conhecemos que as bactérias se apresentam na forma de cocos, são as formas esféricas, né? Esses cocos eles podem estar agrupados em diversas formas de arranjo, como os diplococos, né, que são duas células agrupadas de 2 a 2. Eles podem estar agrupadas de 3 células ou mais, né, 3 células ou mais. E por que aqui ocorrem esses agrupamentos? Eles ocorrem exatamente pela forma como essas bactérias se dividem, né? Então, esses cocos só apresentam um único plano de divisão, tá? Então, aí nós temos esses diplococos e esses streptococcus. Além desses, nós temos, né, as bactérias que apresentam mais de um plano de divisão, 2 planos. Então, elas podem se dividir, né, em 4 células, chamadas de tetrágena, né, ou tétrade, ou quando ele se divide em 3 planos ou mais, né, 3 planos ou mais, nós teríamos aqui agrupamentos mais diversos, tá? Nós temos as formas que se apresentam em forma de cachos, chamado de Staphylococcus. Nós temos aqueles que se agrupam de 4 em 4 células, formando uma espécie de cubo, que se chama de sacina, né? Agrupamento de sacina. Então, esses são os agrupamentos mais típicos, mais comuns entre os cocos, né? Os diplococos, os streptococcus, a forma tetrágena, né, os estafilococos, né, e sacina. Já os bacilos, né, as formas bacilares, forma de pequenos bastonetes, né, então eles só têm um único plano de divisão, ok? Portanto, eles só podem se agrupar na forma de diplobacilos, né, 2 a 2, ou de streptobacilo, 3 ou mais bacilos. Então, essa é a forma mais simples, né, de forma de vida que nós conhecemos das bactérias. Existem outras bactérias que têm outros arranjos, ou outros forma de celular, mas não tem muita importância em relação à saúde, né, a não ser em relação ao ambiente, mas são poucos estudadas. Nós temos ainda as formas espiraladas, né, ou espiroquetas, né, que são formas diferente de se apresentar desses micro-organismos. Então, esses aqui nós conseguimos enxergar, desses anteriores, pela microscopia óptica. Já as formas espiraladas, elas são mais difíceis de serem enxergadas. Elas estão normalmente no limite de resolução da microscopia, tá? Mas elas se apresentam na forma de espiroqueta, né, onde tem várias espirais, nas formas de bacilos curvos, né, ou na forma de víbrio ou vibrião, e ainda na forma de S, né? Forma de S que seria chamada de espirilo. Esses micro-organismos só apresentam também um plano de divisão, né? Apenas um único plano. E, por isso, eles não formam agrupamentos específicos.
tá bem? Então, em termos de morfologia microbiana ou bacteriana, é isso que se apresentam os micro-organismos, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. Passando para um outro assunto, né, o próximo assunto que nós vimos foi falar sobre a célula bacteriana, né, o que é que ela tem em termos de estrutura, né, como é que essa célula se apresenta, o que é que significa cada um desses constituintes celulares, né, em termos de função. Então isso é muito importante quando se trabalha, por exemplo, num tratamento antimicrobiano, né, quando você quer entender como é que a bactéria se reproduz, né, por que é que ela se torna uma célula altamente resistente, né. Então isso é muito importante nesse sentido. Então, voltando à citologia, né, como exemplo, eu vou pegar aqui uma célula bacteriana, né, maior, uma forma de bacilo, e vou colocar aqui todos os constituintes que são necessários, né, o que ela apresenta. Como, por exemplo, a primeira coisa é a parede celular. A parede celular que é constituída, né, especialmente por peptidoglicano. Existem outros constituintes ali também, como lipídios, que podem estar na parede celular, né, mas especialmente peptidoglicano. Pelo menos todas as bactérias que têm parede apresentam esse constituinte em comum, né, exceto no caso da clamídia, que é uma bactéria especial, que ela tem uma parede, né, não com peptidoglicano, mas com outros constituintes. Tá? Depois da parede, nós temos internamente a membrana citoplasmática. A função da membrana seria, na verdade, ela tornar essa célula semisseletiva, né, ou seja, impedir ou controlar a entrada ou a saída de substâncias para o interior da célula. Então, através das porinas, das proteínas que apresentam nessa membrana, ali essas substâncias conseguem entrar ou sair da célula. Tá bem? Então, a membrana, na verdade, né, a principal função ela é de ser semisseletiva em relação ao que entra e ao que sai, e tem, né, essas proteínas que são importantes na translocação das substâncias. Já a parede não, a parede ela é responsável pela forma da bactéria. Então nós temos a forma de cocos, né, porque, né, a estrutura desse peptidoglicano permite, né, que ele tenha esse formato. Já o bacilo, né, uma forma alongada, também é dada pela parede celular. Né, e as bactérias, como é o caso do micoplasma, que não tem parede celular, elas não têm uma forma definida. Pois bem, além da parede, né, essas bactérias podem apresentar o flagelo, né, um ou vários flagelos, que partem aqui da membrana citoplasmática e são responsáveis pela motilidade da célula bacteriana. Os flagelos têm uma constituição de proteínas, né, proteínas específicas. Depois disso nós temos ainda as fímbrias, né, são pequenos filamentos proteicos existentes na superfície da célula bacteriana. Tá? Então, normalmente, né, essas células bacterianas podem ou não ter fímbrias, elas podem ou não ter flagelos também. Então, as bactérias que têm flagelo, elas têm motilidades, elas são móveis. Já as fímbrias são responsáveis pela aderência da célula bacteriana aos tecidos, né, uma célula, ou no ambiente, por exemplo, elas podem se aderir a determinados substratos. Então, a função das fímbrias, nesse caso, ou dos pili, é de aderência. Existe uma fímbria especial, né, chamada de pili sexual, que algumas bactérias podem apresentar, que são importantes na translocação de material genético, de uma célula para outra. Tá? Externamente, nós temos externamente a parede, nós temos a cápsula polissacarídica, que pode estar presente em algumas bactérias também. Do que é constituída essa cápsula? Como eu já falei, é de polissacarídeos. Mas esses polissacarídeos são excretados da célula bacteriana, né, e se acumulam em volta da parede. Qual a importância que tem essa cápsula? Então, a importância maior, né, nessas bactérias é dela evitar de ser fagocitada, uma vez que ela entra no hospedeiro, né, por vias diversas. Então ali ela pode evitar a ação de macrófagos, né, de fagócitos, e não ser destruída
né, uma vez quando coloniza o hospedeiro. Tá? Nem todas as células bacterianas apresentam cápsula, né? Também é uma estrutura que não é comum a todas as bactérias. Internamente nós temos aqui o material genético, né, no citoplasma. É uma fita, né, única, dupla, né, enovelada, inserida no citoplasma da célula bacteriana. Ela não tem carioteca, né, e a função desse DNA, né, desse material genético, é de manter todas as informações, né, vitais que são importantes na célula bacteriana, como um código, né, armazenado nessa fita de DNA. Tá? Além desse DNA que é constituído por uma série de aminoácidos, né, repetidos ao longo da fita, nós temos ainda os plasmídeos. Né? Também são fitas de DNA, né, dupla, né, de dupla fita, que armazenam informações genéticas, né, extracromossômicas. Né? São informações responsáveis, por exemplo, a síntese de uma toxina, de uma determinada enzima, ou propriedades que não são vitais à célula microbiana. Então, os plasmídeos não são comuns a todas as células bacterianas. Tá? Além disso, nós temos ainda o citoplasma. Citoplasma, que é constituído especialmente por uma substância, né, mucilaginosa ou de natureza líquida, né, que agrega, né, todas essas unidades que são internamente a célula bacteriana. Então ele passa a se moldar ou a condicionar essas estruturas para que elas se tornem estáveis. Né? Então, o citoplasma. Temos também ainda os ribossomos. São dezenas ou centenas de unidades, né, ribossômicas que cada bactéria apresenta. Então elas são essenciais. Qual é a função dos ribossomos? É responsável pela síntese proteica. São eles que realizam, né, a síntese necessária de proteína, a replicação do micro-organismo. Tá? Então são responsáveis pela síntese proteica. Tá? Então, basicamente é isso, né, em termos de estruturas que apresentam uma célula bacteriana. Entenderam, pessoal, como é que é simples, né, estudar uma célula bacteriana, ver o que é que ela tem de importância. Né? Então, quando eu estiver vendo, por exemplo, a ação de um antimicrobiano ou de uma droga antimicrobiana, ela pode agir numa dessas estruturas, como na parede celular, né? Ela pode agir no material genético, ela pode agir nos ribossomos, ou seja, só passa a agir naquilo que é essencial à célula bacteriana. Tá? Então, em termos de estruturas essenciais, nós temos a parede celular, né? A membrana citoplasmática, os ribossomos e o material genético. Tá? Então, esses são estruturas consideradas essenciais, ou seja, comum a todas as células bacterianas e que elas precisam para poder se replicar ou se reproduzir. Tá? Enquanto que as demais estruturas não são essenciais. Algumas apresentam e outras não. Nós falamos sobre citologia bacteriana, né? E uma das práticas que é feita na disciplina, infelizmente nós não vamos poder fazer práticas esse semestre, né? Que é enxergar uma célula bacteriana. Então, as bactérias elas são incolores, elas não têm coloração nenhuma e é necessário você utilizar de técnicas, né, de impregnação de corantes para poder enxergar a célula bacteriana. Tá? Então, para isso, né, uma das técnicas mais utilizadas é a coloração de Gram. Então, a coloração de Gram nada mais é do que você impregnar, né, a parede celular da bactéria com um corante básico, né, e aí você conseguir distinguir, né, uma célula Gram positiva de uma Gram negativa. Tá? Então, o que é que caracteriza a célula Gram positiva? A Gram positiva ela é formada por uma parede espessa em relação ao peptidoglicano, aquilo que nós comentamos antes, que é uma unidade, né, importante na estrutura da parede celular. Então, esse peptidoglicano é bastante espesso, são várias camadas de peptidoglicano. Né? Já a Gram negativa,
ela vai conter também peptidoglicano, mas uma parede bem mais delgada de peptidoglicano, tá bem? Porém, na gram-negativa, acima da parede celular, do peptidoglicano, existe uma camada chamada membrana externa, constituída de proteína de natureza fosfolipídica, proteína fosfolipídica. Então essa membrana externa, além disso, a gente tem embaixo, lembre que temos a parede, isso aqui compõe a parede, tá? E ali, embaixo da parede ia ter a membrana celular. Tá? Então, em síntese, ficaria mais ou menos assim. Né? Você tem várias camadas de peptidoglicano, tá? Uma camada bastante espessa de peptidoglicano, enquanto que essas, né, tem uma camada bastante delgada. Em cima dela, nós temos aqui a membrana externa, tá? Formando a parede celular. Tá? Enquanto que essa aqui é uma camada mais significativa de peptidoglicano. Por conta dessa diferença química, é que faz com que as bactérias se dividam em gram-positiva e gram-negativa. Ou seja, na hora que você adiciona o cristal violeta, que é um corante básico, dessa célula gram-positiva, o corante cristal violeta vai ficar retido, em função da espessa camada de peptidoglicano. Já na gram-negativa, né, ela tem uma membrana externa, né, que isso já impede a entrada do corante, e o corante fica somente na superfície da célula bacteriana. Na hora que você lava, né, essa célula com essa coloração com o álcool, então o álcool vai solubilizar esses lipídios, né, solubiliza os lipídios, e o corante sai. Enquanto que na gram-positiva não, ele fica retido na espessa camada de peptidoglicano. Tá? Então, como ela ficou incolor, a gram-negativa, você vai adicionar a fucsina, né, um corante de cor vermelha, e no final, né, essas células vão estar coradas em vermelho e a de cima corada em azul. Okay? Então, por isso que a gente chama gram-positiva, quando as bactérias se coram em azul, ou violeta, né? E gram-negativa quando ela se cora em vermelho. Então essa coloração é muito importante, né? Ela foi descoberta em 1889 e ainda hoje, né, é a primeira informação que um médico, que um estudioso de bactérias precisa saber para saber se ela é uma gram-positiva ou gram-negativa. Isso influencia no tratamento, isso influencia nos estudos que são feitos em relação a essa bactéria. No cultivo das bactérias ou dos micro-organismos, são necessários meios de cultura, né? Então tem todas as condições necessárias para poder a bactéria se multiplicar, como uma fonte de carbono, uma fonte de nitrogênio, né? Sais minerais, água, né? E os fatores abióticos, né? Como por exemplo a temperatura, né? a temperatura, o pH, né? A luz. Então, esses fatores vão interferir no crescimento do micro-organismo. Porém, se todos esses fatores necessários eles estão ocorrendo de forma adequada, cada micro-organismo, né, uma vez colocado no meio de cultura, vamos supor que seja um balão, né, contendo um meio de cultura, com os nutrientes necessários, eu coloquei lá uma bactéria. Né. Colocada uma bactéria, ela vai precisar de um tempo, desse primeiro momento inicial, ela precisa de um tempo para se adaptar. Isso pode levar algumas horas, né? Pode levar alguns dias, vai depender do tempo de geração, né? TG, do tempo de geração de cada bactéria, que é muito variável. Tá? Então nós temos, por exemplo, a Escherichia coli, é uma bactéria muito comum na microbiota do trato intestinal de humanos e de animais, e ela precisa apenas de 15 minutos para poder se duplicar, né? Desde que ela se adaptou ao meio de cultura, onde foi colocada, em 15 minutos ela já está se duplicando, né? A cada 15 minutos a população duplica. Então a gente vai ter uma grande quantidade de micro-organismos ao final do dia. Tá? Já outras bactérias, como Mycobacterium tuberculose, né, que causa tuberculose, então é uma bactéria que se multiplica lentamente. Né? Ela precisa aí de 20 horas, em média, para poder se duplicar. Você pegar também o Mycobacterium lepra, né, que causa hanseníase, precisa aí de uns 12 dias para poder ter esse tempo de geração, ou seja, a multiplicação dela.
Então as colônias se multiplicam muito rapidamente, muito lentamente, né? Ou rapidamente. Então eu coloquei minha bactéria, né, nesse primeiro momento, né, e as bactérias passaram a se multiplicar depois de um determinado período. Então se multiplica. Enquanto houver disponibilidade de nutrientes, ela está se multiplicando. Né? E logo em seguida, se eu fosse traçar aqui uma reta, uma curva, né, de crescimento, né, eu tenho aqui o tempo e tenho aqui a população. Então, naquele primeiro momento, onde as bactérias estavam se adaptando, né, não há crescimento de células microbianas. Tá? A população não cresce, não se multiplica. Então, essa primeira fase é chamada de lag. Fase de adaptação ao meio de cultura. E depois que ela se adaptou-se àquele meio, né, não é os 15 minutos. Né? Lembra que não é os 15 minutos, pode ser horas, pode ser dias. Então ela passa a se multiplicar de forma... ela passa a se multiplicar, se duplicando a população a cada intervalo de tempo. Essa população vai crescendo de forma proporcional. Né? É chamada de crescimento exponencial. Então a gente tem uma fase chamada de log, fase logarítmica, ou seja, cada período, né, sistematicamente, a cada intervalo de tempo, essa população vai aumentando de forma exagerada. Tá? Então aí a gente passa a ter um crescimento, né, em relação ao tempo, né, de forma logarítmica, até que chega um período em que não há mais nutrientes no meio, né, ou a quantidade de nutrientes disponíveis reduz. Então aí você passa a ter uma condição que elas se multiplicam, né, periodicamente, vai se multiplicando, mas outras células vão morrendo. Né, ao mesmo tempo que algumas células vão se multiplicando, outras vão morrendo. E com isso a população se torna estável, né, havendo multiplicação bacteriana, mas porém as bactérias vão morrendo. Por isso que a curva de crescimento ela se torna estável. Né? Essa fase é chamada de fase estacionária. Depois disso, depois dessa fase estacionária, que pode durar, é muito variável para cada micro-organismo, com isso as bactérias somente morrem. Né? Cada período vai morrendo células e vai diminuindo a população. Tá? Então a nossa curva passa a diminuir. Né? Ela entra num estágio de diminuição da população. As células não estão mais viáveis por falta de nutrientes, pela competição entre elas, né? E pelas substâncias tóxicas que vão sendo geradas nesse meio de cultura. Né? Veja que é um meio de cultura líquido, né? Onde as bactérias estão aproveitando tudo que tem ali dentro. Tá? Então nós temos uma fase chamada de declínio. E com isso a gente tem, né, todos os micro-organismos têm essa curva não típica ou característica de crescimento microbiano. Tá bom? Caso vocês tenham alguma pergunta, né, sobre esses assuntos que a gente está revisando e revendo, vocês enviam para a plataforma e ali eu dou retorno para vocês em relação a algum desses assuntos que não ficaram bem esclarecidos. Né? Transferência de genes. Né? Então, revisando um pouco da genética de micro-organismos, então nós falamos que o micro-organismo tem uma forma de multiplicação de forma assexuada. Né? Esse tipo de multiplicação ela não transfere a variabilidade genética para as células filhas, né? A variabilidade é mínima, é possível. E com isso a gente tem sempre células idênticas. Né? A bactéria está aqui, se multiplica, ela se divide, para poder se multiplicar, divide em duas, por cisparidade. Nós passamos a ter duas células idênticas, né? Geneticamente idênticas, com uma mínima variação, né? A cada 1 milhão ou 1 bilhão de cópias bacterianas é que pode ter uma diferente, né? Uma célula diferente. Tá? Porém, né? Essas bactérias desenvolveram mecanismos de evolução. Então essas evoluções se dão pela transferência de genes que pode ocorrer de uma célula para outra. Tá bem? Então entre os processos de transferência nós temos a transformação,
que nada mais é, né, do que uma célula bacteriana, né, que estava numa população. Ela pode ser lisada, ela pode ser morta, né, pode ser destruída, e com isso o seu material genético, né, ele passa a ficar disperso no meio de cultura, no ambiente. Outra bactéria que esteja em estágio de incompetência, ela pode passar a assimilar essas informações genéticas e elas serem inseridas aqui no material genético dessa bactéria. Então isso é o que a gente chama de transformação. É um evento raro de ocorrência, mas ele ocorre, tá, naturalmente no ambiente. Ou em laboratório, quando você quer transformar uma célula bacteriana, então você passa a dar condições para que ela rapidamente ela aproveite, né, ou ela se insira dessas informações de uma célula para outra. Então isso é o que a gente conhece por transformação. Já a conjugação, ela ocorre quando uma bactéria que seja considerada uma F+, F+, quer dizer, ela tem um plasmídio conjugativo. Então ela tem aqui o material genético dela e tem lá o plasmídio F, o plasmídio conjugativo. Então eu passo a chamá-la de uma F+. Se essa bactéria que tem uma informação gênica, né, de uma toxina ou de uma determinada enzima, e ela quer transferir para uma outra célula bacteriana que não tem uma F-, essa é F+. Então, para uma F-, como a F+, ela tem capacidade conjugativa, ela tem lá o pili sexual, que vai transferir esse plasmídio para essa célula que não tinha. Tá? Então, ela passou a adquirir uma informação gênica importante, né, na sua virulência, na sua sobrevivência naquele ambiente. Então a gente diz que essa bactéria passou a ser uma F+, né? Ou seja, ela tem agora também o plasmídio conjugativo. Então ela está habilitada, né, com capacidade de transferir genes para outra célula bacteriana. Tá bem? Então dessa maneira a gente passa a transferir genes, né, o que é muito comum, especialmente entre as bactérias gram-negativas, né, tem sido verificado isso, essa transferência de genes através da conjugação. Um outro processo de transferência de gene seria a transdução. A transdução ela é mediada, né, ela ocorre pela transferência de genes mediada pelo intermediário. E esse intermediário são vírus que infectam a bactéria, né, chamada de bacteriófagos. Então eles vão se inserir numa célula bacteriana, se acoplar, se inserir, e ali dentro ele injeta o seu material genético. Ele injetando esse material genético na célula bacteriana, utilizado para se replicar, né? Então esse material genético ele pode, né, passar a fazer parte do próprio genoma da célula bacteriana. Ele pode se inserir aqui no genoma da célula bacteriana e essa bactéria, né, começar a ter sua vida normal, né, onde ela vai se reproduzir, né, por N gerações, sempre mantendo essa carga viral que ela adquiriu. Okay? Todas as células bacterianas, células filhas, elas passarão a ter, né, a informação do vírus que ela adquiriu. Mas a gente está falando sobre transferência de genes. Né? Então, como é que essa bactéria passa a transferir esses genes para uma outra célula bacteriana? Então, para isso, né, isso aqui é chamado de ciclo lisogênico. E ela passa a entrar no ciclo lítico. Ou seja, uma vez ela entrando no ciclo lítico, ela passa essa informação gênica do vírus, ela passa a sintetizar proteínas virais em grande quantidade e o DNA da célula bacteriana ele é destruído, de certa forma. Uma vez sendo destruído, né, e a bactéria passando a sintetizar a proteína viral, com interesse viral, nós vamos ter muitos vírus dentro dessa bactéria e ele passa, né, a formar
ele passará a formar um encapsulamento do vírus, e com isso, desses vírus encapsulados aqui dentro, alguns deles podem conter a informação gênica dessa célula bacteriana que foi lisada. E aí ocorre a lise dessa célula bacteriana, os vírus são liberados e podem infectar uma nova célula bacteriana, levando a informação gênica dessa bactéria que foi destruída. Então isso é o que nós conhecemos como ciclo lisogênico, e depois ele entra no ciclo lítico para ver a transferência. Em alguns casos, nós temos aqui a infecção viral, bacteriana, pelo bacteriófago. Uma vez inserido o material genético na célula bacteriana, ele não vai se acoplar no material genético. Ele entra direto na destruição da célula bacteriana. É o que nós chamamos de ciclo lítico. Então, no ciclo lítico, você tem uma célula bacteriana com material genético não mais dominando as informações gênicas daquela célula bacteriana, e sim a informação gênica do vírus produzindo proteína viral. Muitos bacteriófagos são produzidos na célula que levam ao rompimento da célula bacteriana. Ocorre a síntese da cápsula viral, e nós passamos a ter alguns vírus também com informação gênica da bactéria morta, e ocorre lise dessa célula bacteriana, que passa, esses bacteriófagos passarão a inserir essa informação numa nova célula bacteriana. Então esse é o ciclo lítico. Enquanto que aqui nós temos o ciclo lisogênico, que no final termina também no ciclo lítico. Então dessa maneira é que as bactérias transferem informações genéticas, por esses três processos: transformação, conjugação e pela transdução. Lembrando que a transdução é um processo mais complexo, que envolve o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Bom, pessoal, então nós falamos a respeito da estrutura da célula bacteriana, e eu falei para vocês que é importante se reconhecer essas estruturas, esses componentes da célula, porque eles estão relacionados da maneira como é que agem os antimicrobianos. Então, os antimicrobianos, nós temos umas dezenas ou centenas de tipos diferentes, mas todos eles agem por mecanismos específicos. Então, nós temos o primeiro grupo, chamado de beta-lactâmicos. Então, esses antimicrobianos, ou esses quimioterápicos, eles agem especificamente na parede celular da bactéria. Então, eles vão agir aqui nesse envoltório da célula bacteriana. Lembra? Então, ele é constituído de peptidoglicano, camadas diversas de peptidoglicano, e tem também aquelas bactérias que têm a membrana externa, as gram-positivas, que contém a membrana externa lipídica. Então, os beta-lactâmicos, por excelência, eles são importantes especialmente nas gram-positivas. Mas os beta-lactâmicos foram modificados, ou modernizados, e eles também passaram a agir nas gram-negativas. Então, eles são capazes de ultrapassar a membrana externa, e passar a agir também sempre no peptidoglicano. Tá bem? Então, o local de ação deles é aqui no peptidoglicano. De que maneira? Então, eles agem de forma bactericida, ou seja, leva à morte da célula bacteriana, porque interfere na síntese da parede celular. De que maneira? Então, os beta-lactâmicos, na verdade, eles se ligam com proteínas, que vão estar aqui na parede celular, chamada de PDPs. Proteínas de ligação à penicilina, chamada PDPs. Então, essas proteínas, uma vez ligadas, são proteínas que vão formar o peptidoglicano, são, na verdade, enzimas, a transglicosidase e transpeptidase, e uma vez elas neutralizadas pela ação dos beta-lactâmicos, aí passa a se haver uma ação das autolisinas que destrói a formação do peptidoglicano. Então é dessa maneira que agem os beta-lactâmicos, como as penicilinas,
a cefalosporina, os monobactâmicos, né, as cefamicinas e os carbapenêmicos. Então esses são chamados de beta-lactâmicos. É a maior família de antimicrobianos que existe, né? Por outro lado, nós temos aqueles que agem na inibição da síntese proteica. Então, quem é que faz a síntese proteica, como nós já vimos? Quem faz são os ribossomos. Portanto, eles passam a agir, né, ou na posição 50S do ribossomo, ou na posição 30S. Uma vez ligado a essa estrutura, né, do ribossomo, ele passa a interferir na síntese proteica, né, ou inibir essa síntese proteica. Então, ele pode agir como um bactericida, né, levando à morte da célula bacteriana, e pode agir como um bacteriostático, ou seja, simplesmente evitando que essa bactéria se multiplique, já que ela não consegue realizar a síntese proteica. Né? Quando ele se liga, né, os aminoglicosídeos, né, os macrolídeos, por exemplo, né, e outros diversos antimicrobianos. Então eles passam a formar proteínas defeituosas, né, ou impedir, de certa forma, a ligação das cadeias peptídicas e com isso levar a uma informação errônea, né, ou defeituosa da síntese proteica. Tá bem? Outro grupo, né, de antimicrobianos, a gente viu os beta-lactâmicos, os que agem na síntese proteica e os que agem, né, na síntese dos ácidos nucleicos. Dos ácidos nucleicos. Então, nesse caso, né, eles vão agir nos aminoácidos, na síntese dos aminoácidos e impedir, né, que a fita de DNA ou de RNA ela seja traduzida. Primeiro é traduzida no RNA e esse RNA é transcrito, né, ele é transcrito no RNA e depois de transcrito nesse RNA ele passa a ser traduzido numa proteína. Então ele pode agir nesses dois momentos, né, da síntese dos ácidos nucleicos. Age de forma também bacteriostática, né, apenas impede a multiplicação do micro-organismo. Aí nós temos o grupo das quinolonas, né, das rifampicinas, por exemplo. Tá? Esses antimicrobianos eles podem agir nas enzimas que vão desenovelar a fita de DNA, né, ou que vão na DNA dependente. Né? Então, há diversos mecanismos de ação de como é que eles agem. Né? Mas, em síntese, agem interferindo na síntese dos ácidos nucleicos. A exemplo das quinolonas e das rifampicinas. Nós temos um outro grupo, né, um quarto grupo, tá, são importantes que agem na membrana citoplasmática. Então, quando age na membrana, ela passa, né, a descaracterizar a função que a membrana tem de translocar esses elementos, né, geralmente, por exemplo, os constituintes da parede celular, eles são formados lá no citoplasma. Então, mas formados no citoplasma, ele precisa ser deslocado através da parede, né, através da membrana para chegar até a parede. E com isso, essas drogas, elas passam a impedir que ocorra essa translocação. Tá? Então, são poucos os antimicrobianos que agem na membrana citoplasmática e eles têm uma série de limitações, né? São mais utilizados como pomadas, né? ou cremes de forma tópica, porque eles são também, né, nefrotóxicos. E por último, nós temos ainda aqueles que agem no metabolismo. No metabolismo da bactéria. Né? Então, as bactérias elas precisam de precursores na formação dos ácidos nucleicos. Né? Então, isso ela consegue sintetizar a partir do ácido paramino-benzólico, né, chamado de PABA, e esses antimetabólitos, como é o caso das sulfas, do trimetropin, então eles passam a agir como análogos a esses constituintes do PABA, tá?
e interferindo, né, nos precursores da formação dos ácidos nucleicos. Tá? Então, em síntese, cada grupo, cada família, né, cada classe de antimicrobianos pode agir na parede celular, como as penicilinas, cefalosporinas, né, os monobactâmicos, né, sintetizados em tudo como beta-lactâmicos. Ou agem, né, na síntese proteica, como os macrolídeos ou os microlídeos, na síntese dos ácidos nucleicos, né, como as rifampicinas, né, as quinolonas, que agem na membrana, né, são aqueles que vão interferir a translocação dos precursores de formação do peptidoglicano na parede celular. Né? E os antimetabólicos, né, que são os análogos do PABA, né, que vão interferir na formação das bases, né, necessárias à formação da estrutura celular bacteriana. Tá? Então, em síntese, né, nós teremos aqui um breve comentário a respeito de como é que agem os antimicrobianos, né? Lembrando que eles podem agir de forma bactericida, né, quando leva à morte da célula bacteriana, ou bacteriostático, quando simplesmente ele apenas impede que a bactéria se multiplique. Né? Outro assunto que nós vimos na disciplina foi sobre o controle de micro-organismos. Então, o controle é um assunto extremamente importante, né, porque nós fazemos isso, né, diariamente na nossa residência, nas nossas casas, e no laboratório também é importante você controlar micro-organismos, né, para que eles não venham causar danos, né, ou aos equipamentos ou ao ambiente, né, quando são simplesmente desprezados. Então você tem que ter uma noção de como é que esses micro-organismos podem ser destruídos. Tá? Então nós temos aí a ação dos agentes físicos, né, como a temperatura, né, a temperatura, a radiação, né, a filtração, e temos também a ação de determinados produtos, como os agentes químicos, né, as drogas, que podem controlar micro-organismos. Tá? Isso tudo que a gente está falando sobre controle não é no hospedeiro, e sim na multiplicação deles, tá? No ambiente ou nos laboratórios. Então, nós temos aqui no exemplo, né, os agentes físicos. Dentre eles, os mais importantes, né, seriam a temperatura, desculpa, não a temperatura, mas o calor, né, o calor, que ele pode ser um calor seco ou pode ser um calor úmido. Então, cada agente desse, agente físico, ele age de forma distinta, né, para poder destruir esses micro-organismos. No calor seco, né, como por exemplo o forno de Pasteur, que é utilizado na esterilização de substâncias. Nós temos aqui o forno de Pasteur, a incineração, né, onde você tem, por exemplo, utilizado de materiais de ambiente hospitalar, onde se tem uma suspeita de alta contaminação, ele não deve ser desprezado no ambiente. Primeiro ele deve ser incinerado, né, e depois, para destruir esses micro-organismos, e depois desprezado em determinados locais adequados. Né? Nós temos a flambagem, que é feita em laboratório, né, onde você pega uma alça de platina e diretamente na chama ali ele vai destruir o micro-organismo. Então, portanto, o calor seco, né, qualquer forma de que você utilize, age da mesma maneira. Ou seja, leva uma carbonização dos constituintes celulares, né, das proteínas ou de qualquer constituinte. Ele carboniza, ele vira aquele cinza. Né. Já o calor úmido, né, nós temos aqui a fervura, temos a autoclave e a pasteurização. Né. Autoclave e pasteurização. Vamos ficar com esses três, são os mais importantes, né, os mais comuns de serem utilizados. Então, pelo calor úmido, né, o dano que ele vai causar no micro-organismo para causar a morte, né, dessa célula bacteriana é desnaturar a proteína. Né. Uma vez desnaturada, ela não volta mais à sua estrutura normal. Então, ela não tem mais, essa bactéria não tem mais como se reproduzir. Né. Então, lembrando, calor seco,
pela oxidação dos constituintes celulares, né, ou carbonização, e o calor úmido pela desnaturação de proteína. Então a fervura aqui a 100 graus, ela mata, né, ela vai destruir apenas as formas vegetativas. Então aqui é uma célula vegetativa, é uma célula que não tem nenhuma estrutura de resistência. Né? Então é suficiente, temperaturas acima de 80 graus, né, ou fervura, por 30 minutos, vai matar qualquer célula microbiana. Tá? Já se a bactéria tem o esporo, né, uma estrutura de resistência que é comum apenas no gênero Bacillus e no gênero Clostridium, como é o Clostridium tetani, o Clostridium botulino, né, o Bacillus anthracis, o Bacillus cereus. Então essas bactérias formam um endósporo, que é uma estrutura altamente compactada, né, com diversas camadas ou lignificada, que não entra nem substâncias químicas, né, desse endósporo, e nem a ação de temperaturas, né, como a temperatura de fervura, não vai destruir. Tá? Então, para isso, ela só é capaz de ser destruída quando você autoclava o material. A autoclavação é a 121 graus, né, por 15 minutos. Ali é suficiente para matar esses micro-organismos que são esporulados. E já as formas vegetativas que não têm esporo, ela é destruída com a temperatura de cozimento de fervura. Tá? Lembrando que qualquer um desses processos, né, fervura, autoclavação, pasteurização, são todos pela desnaturação de proteína. Então, esses são os principais formas de controle, né, utilizando o calor. Depois nós temos ainda a filtração. A filtração nada mais é do que você utilizar uma membrana de celulose, né, que vai colocar naquele equipamento para materiais que sejam sensíveis à temperatura, tá? E ele vai passar através dessa membrana de celulose, contendo uma porosidade de 0,022 micra. Desculpe, 0,22 micra. Onde sabemos que a dimensão de uma célula bacteriana, né, o diâmetro dela, é em torno de aproximadamente de 0,5 a 1 micra. Então, por isso, ela passa a ser retido nessa porosidade que é menor do que uma célula bacteriana. Então, uma vez retido nesse filtro pode ser esterilizado ou pode ser desprezado, né? Enquanto que o líquido passa a estar isento de células bacterianas. Existem células bacterianas menores, né, do que 0,5, mas a grande maioria está nessa dimensão, de 0,5. Tá? Então, a filtração, o mecanismo de ação dele é por retenção dos micro-organismos. Ele não chega a matar, né? Mas ele separa as bactérias do material a ser esterilizado. Outras formas de controle seria através da radiação física, né? A radiação, na verdade, a gente tem a UV, luz ultravioleta, que é uma radiação de ondas, né? de ondas curtas, aliás, de ondas longas, né? E que ela não tem um poder de penetração muito elevado. Então, a ação da radiação ultravioleta é somente na superfície. Então, é necessário que esteja exposto o material na superfície, né, sobre a irradiação, durante no mínimo 15 minutos, para poder haver destruição desses micro-organismos. De que maneira que ele destrói? Então, essa radiação vai formar dímeros de timina, né, no material genético e impede a multiplicação desses micro-organismos, levando à morte, né, levando as células incapacitadas de se reproduzir, né, de se multiplicarem. E a radiação chamada de raio-x, ou raios gama, ou radiação gama, é uma radiação de ondas curtas, né, que permite a penetração em materiais diversos. Só não vai penetrar no aço, né, mas papéis, madeira, cimento, né, tudo isso, a radiação X ou radiação ultravioleta ela ultrapassa. Então são processos, né, limitados
em função dele ser danoso também aos operadores, né, o ambiente onde ele está sendo executado, tem que ser com salas especiais, né, adequadas a não ultrapassar essa radiação, tá, porque ela é cancerígena. Além dessas, nós temos ainda, né, desses tipos de controle, nós temos a dessecação, né, onde antigamente se fazia muito isso. Né, você desidratava o material, né, como por exemplo uma carne seca, né, a salga, ou a desidratação para preservar os materiais, os alimentos. É uma forma também de evitar micro-organismos. Além desses, nós temos ainda os métodos químicos. Os métodos químicos. Poucos são os métodos químicos que são capazes de destruir micro-organismos por completo. Na verdade, o que a gente tem é uma diminuição, né, a ação deles apenas diminui aquelas formas que são mais sensíveis, mas as formas resistentes, como as formas esporuladas, não são destruídas. Tá? Só relembrando em cima do controle de micro-organismos, né? Então aqui voltando aqui um pouquinho das substâncias químicas, especialmente nós temos o álcool, né? O álcool. Dentro do álcool, o álcool 70%, ele é mais eficiente do que o álcool puro. Né? Então o álcool ele vai solubilizar lipídios, né? Ele oxida os constituintes celulares, né? E desnatura a proteína. Como ele é misturado com água, ocorre também uma desnaturação de proteína, levando à morte celular. Né? Mas não tem efeito sobre formas esporuladas, tá bem? Só sobre formas vegetativas. Nós temos o cloro, o iodo. Então esses produtos, né, são muito utilizados, especialmente o cloro, né, na cloração da água, onde ele passa também a oxidar os constituintes celulares, né, especialmente as enzimas dessa bactéria, e ela não vai se reproduzir. Nós temos aí ainda outros elementos, como os detergentes, né? Produtos de limpeza, como nós bastante utilizamos isso em casa. Então eles causam também ação sobre os micro-organismos, apenas sobre formas vegetativas, e não tem efeito nenhum sobre formas esporuladas. Tá? Os detergentes, na verdade, eles passam apenas a solubilizar, né? Sabonete, o sabonete líquido. Então, eles passam apenas a solubilizar a camada os lipídios da pele, no caso, né? E as bactérias vão sendo arrastadas ou vão sendo levadas pela água. E o pouco dano que ocorre na célula microbiana geralmente é na membrana citoplasmática de algumas bactérias, né? Levando à morte dessas. Tá? Eu só queria enfatizar com vocês, né, alguns conceitos que são importantes para que vocês entendam, né, como é que agem os fatores físicos e químicos. O primeiro deles é na esterilização. Então, o que seria uma esterilização? Né? Esterilização é você utilizar de um produto, né, químico ou físico, que seja capaz de destruir essa célula bacteriana, matar. Né? Então, qualquer forma de vida nesse material que está estéril, que foi submetido à esterilização, não pode ter vida. Então a gente diz que o material está estéril. O outro é a desinfecção. O que seria uma desinfecção? É você utilizar um desinfetante, né, um produto químico ou físico, né, por exemplo, pode ser um álcool, pode ser a água fervida ou em ebulição. Então vai matar apenas uma parte dos micro-organismos. Apenas aquelas que são sensíveis à temperatura, né? Ou às substâncias químicas. Mas as formas esporuladas, elas permanecem vivas. Então a desinfecção é utilizar um desinfetante capaz de eliminar aquelas formas vegetativas, né? Mas não destruindo as formas esporuladas. A desinfecção é sempre feita em materiais inanimados. Você não tem como aplicar ela em tecido vivo. Em tecido vivo a gente passa a chamar de antisepsia. A antisepsia é utilizar um antisséptico, né? Pode ser o mesmo produto da desinfecção, né? Mas nem todo antisséptico, aliás, nem todo desinfetante eu posso utilizar como antisséptico, como por exemplo a clorofina. Né?
cloro, ele pode ser danoso se for muito concentrado em relação às células do hospedeiro. Então, a antisepsia você passa a utilizar de um antisséptico capaz de destruir as formas vegetativas também, né, em tecido vivo. É uma diferença que tem entre desinfecção e antisepsia, é que a desinfecção é em tecido inanimado e a antisepsia é em tecido vivo. A asepsia, né, é um conjunto de medidas que um determinado laboratório ou um determinado ambiente você se usa para evitar o crescimento de micro-organismos. Então, trabalhar próximo ao bico de Bunsen, fazer a higienização das mãos, né, a limpeza das mãos, como a antisepsia, limpeza dos materiais, dos equipamentos, como a desinfecção, tudo isso a gente chama de asepsia, né, ou seja, um termo empregado para livrar os micro-organismos daquele ambiente. Tá? Um outro assunto também que é muito importante para que vocês conheçam, né, e revisem a aula é sobre a microbiota humana, né? A microbiota humana ou dos animais. Então, como nós comentamos, em qualquer parte, né, em qualquer local, nós encontramos micro-organismos, inclusive no corpo humano. Né? Há estudos hoje que dizem que nós temos um segundo ser, né, que é dominante sobre o nosso corpo, que são os micro-organismos. Então, eles têm vida própria. Né? E eles fazem o que eles fazem, né? Nem sempre a gente vai estar, né, fazendo o que eles querem. Então, aí, a interação entre esses dois mundos, né, dos micro-organismos e o nosso, é o que pode levar às doenças infecto-contagiosas. Tá? Então, por que é que uma determinada pessoa adoeceu, né, comeu um determinado alimento, adoeceu e outra não? Por que é que uma criança, né, ou um idoso é muito mais suscetível a adoecer do que uma pessoa com idade normal e com imunidade alta? Então, todas essas interações, elas são importantes para que a gente saiba, né, como é que um micro-organismo, uma célula tão pequena, ela é capaz de causar determinado dano, inclusive levar à morte do indivíduo. Né? Então, os micro-organismos, né, poucos são aqueles que são considerados patogênicos, e muitos são os micro-organismos que nós temos na microbiota, né, são aqueles que estão interagindo com o nosso corpo e que são benéficos. Tá? Pensando nisso, né, nós temos micro-organismos na pele, né, nas mucosas, no trato digestivo. Né, e, por outro lado, a gente tem locais, né, no corpo humano que não pode chegar micro-organismo de forma nenhuma, como é, por exemplo, os pulmões. Né? Se você tem uma bactéria que vai entrar ali, ou um agente infeccioso, ele vai desenvolver doença. A corrente sanguínea, né? Nós não devemos ter, os micro-organismos não podem chegar na corrente sanguínea, porque aí você passa a ter uma bacteremia, ou uma septicemia, né? Ou um quadro de meningite. Né? Por exemplo, micro-organismos são comuns nos órgãos genitais. Né? Na mucosa vaginal, no trato genital, ali é muito comum de ter micro-organismos, mas eles não podem invadir, por exemplo, chegar até a bexiga. Então, para cada organismo, para cada tecido, né, o órgão, nós temos uma série de mecanismos de defesa para que eles não cheguem a causar doenças em seres humanos ou nos animais. Tá? Só relembrando que, para poder causar doença, né, então é preciso que ele expresse patogenicidade, ou seja, a capacidade de causar doença no indivíduo. Essa patogenicidade ela pode ser em função da colonização que ele desencadeia no hospedeiro, né? Ou seja, você adquirir um micro-organismo, que pode ser pelo trato respiratório, pode ser pela ingestão de alimentos, de água, pelo contato direto, né, com pessoas, através de vetores, né? Ratos, mosquitos, baratas, né? Piolhos, carrapatos, através das relações sexuais, né, desprotegidas. Então, ali são portas de entrada para esses agentes, para esses micro-organismos. Cada um tem uma porta de entrada principal, tá bem? Uma vez colonizando o hospedeiro, né, então ele passa a desenvolver uma resposta diversa, né, às vezes respostas inflamatórias, né, ativando citocinas pela sua multiplicação. Né, e isso faz com que a doença em si seja a interação do agente que está ali presente no hospedeiro com
a resposta desenvolvida pelo próprio indivíduo, tá bem? Dentre esses agentes, nós temos aqueles que são considerados potencialmente patogênicos, como é o caso da Escherichia coli, da Salmonella, da Escherichia coli, da Klebsiella, dos Streptococcus. Então essas bactérias são comuns na microbiota. Outros, uma vez quando encontrado no hospedeiro, né, eles são sempre relacionados a determinadas doenças, como é o caso do Mycobacterium tuberculose, que causa tuberculose, do Vibrio cholera, né, da Salmonella, né, Então esses micro-organismos são sempre considerados estritamente patogênicos. Tá? Eu vou colocar alguns deles aqui, por exemplo, né, a Escherichia coli. Escherichia coli, né? Uma bactéria que é comum no trato digestório, mas que pode, né, causar diversas patologias. Né? Então ela pode causar uma meningite, se ela chegar na corrente sanguínea, chegar até as meninges. Né? Ela pode causar uma infecção urinária, se for transferido do trato digestivo para o trato urinário, né? Pela asepsia, você pode transferir esses micro-organismos. Ela pode causar uma bacteremia se ela entrar na corrente sanguínea, né? Uma septicemia. Ela pode causar diversas patologias. Tá? Para poder ela causar, ela tem que ter uma colonização. Né? Então ela tem fímbrias na aderência, ela pode ter cápsula, evitar a fagocitose e ali chegar até, né, determinados órgãos que seriam vitais, né, ou pode desenvolver essas patologias. O Staphylococcus, né? Staphylococcus, o aureus, por exemplo, é uma bactéria que é considerada potencialmente patogênica, porque ela produz toxinas, né? Ela produz determinados mecanismos de ação que leva a um dano tecidual. Né? Ela pode causar um furúnculo, tessol, pode formar a síndrome da pele escaldada, né? A intoxicação alimentar, quando é ingerida as toxinas produzidas nos alimentos, e outras doenças. Tá? Nós temos outras bactérias como o Mycobacterium, tuberculose. Tá? Então, Mycobacterium tuberculose é uma bactéria que é transmitida por gotículas de secreção de uma pessoa que tem tuberculose ativa, né? Uma vez muito próxima, ou em ambientes fechados. Né? Uma pessoa tossir ou espirrar, ela pode transmitir através de pequenas gotículas e o outro indivíduo inalar. Né? Uma vez inalada, ela vai ser fagocitada pelos macrófagos, porém essa bactéria tem uma parede celular extremamente resistente à desidratação e a substâncias químicas. Ela é fagocitada e não é destruída pelo macrófago. Uma vez se multiplicando nesses macrófagos, vai atrair citocinas, que vai formar o tubérculo pulmonar. Tá? Se esses tubérculos pulmonares forem rompidos, a bactéria se espalha na corrente sanguínea e você tem uma tuberculose sistêmica, né? Ou uma tuberculose miliar. A tuberculose é uma doença crônica, né? Uma doença crônica causada por esse micro-organismo Mycobacterium tuberculosis, que quando uma vez multiplicado no hospedeiro, né? no trato pulmonar, ele vai causar, né, uma série de danos. Né? É o que nós chamamos de sintomas. Então, primeiramente, é você ter uma tosse persistente, né, por mais de 3 semanas, acompanhada de um quadro febril, de uma debilidade física, né, de um cansaço, de dores musculares, de emagrecimento, de perda de peso. Então, é bastante típico, né, os sintomas que apresenta a tuberculose. Agora, isso não quer dizer, né, que todas as pessoas que adquiriram a bactéria, né, que ela vai desenvolver tuberculose. Tá? Por quê? É uma doença que depende muito do nosso sistema imunológico, né, e da quantidade de bacilos ou da exposição que você tem a essa bactéria. Tá bem? Então, uma pessoa que teve contato com o Mycobacterium tuberculose, ele pode, né, se a sua imunidade é alta, ele pode destruir essas bactérias e ela nunca evoluir para a doença. Apenas, né, em torno de 5 a 10%
dessas pessoas que foram infectadas é que passa a desenvolver doença. Então nós estamos falando sobre as doenças infecto-contagiosas, né, mas elas se dividem em dois grupos. Tá? Nós temos aquelas que são causadas pela ação simplesmente de toxinas, né, especialmente quando se ingere essas toxinas, e elas passam a agir causando danos teciduais no hospedeiro. Tá? O melhor exemplo disso, né, é a intoxicação alimentar pelo Staphylococcus aureus, né, que produz as toxinas nos alimentos, e essas toxinas são termo-resistentes, né, não são destruídas pelo cozimento. O que é que ela causa? Um quadro, né, de desarranjo levando uma diarreia. É uma diarreia autolimitada, né, que tem cura espontânea depois de 1 a 2 dias, né, esses sintomas desaparecem. Nós temos aí o botulismo, né, uma ingestão de uma toxina produzida pelo Clostridium botulino, especialmente em alimentos enlatados, né, que essa toxina passa a agir no sistema nervoso periférico, levando uma paralisia flácida, né, ou seja, o mecanismo de ação da doença em si é somente pela ação da toxina, né, nem pela ação da bactéria. A bactéria está lá no alimento, mas ela não vai causar danos ao hospedeiro. O que causa sim, né, esse dano é a ação da toxina, que causa a ação do sistema nervoso periférico. Então a toxina ela vai bloquear, né, ela vai se ligar com as proteínas que regulam os neurotransmissores excitatórios, né, como a acetilcolina, e impede que essa acetilcolina seja liberada. Com isso, leva a uma paralisia flácida, né, podendo levar a uma parada respiratória desse indivíduo. Já o Clostridium tetani, né, que causa o tétano, por exemplo, é um exemplo típico de infecção. Né? Infecção, na verdade, é quando você adquire um micro-organismo por mecanismos diversos, né, ele se aloja no seu corpo, como é o exemplo do tétano, que a partir de uma ferida, de uma lesão, a bactéria coloniza aquela lesão, produz a toxina, e a toxina que se espalha através do axônio, né, ela vai chegar até o sistema nervoso central e levar a uma paralisia rígida, né, ou espástica, podendo também ser fatal nesse indivíduo. Né? Então veja que a gente tem, né, diversas maneiras, ou cada micro-organismo tem uma forma específica de desenvolver a doença. Tá? Outra, por exemplo, é o Vibrio cholera. Né? O Vibrio cholera é uma bactéria que ela é ingerida pela água, né, ou por alimentos, especialmente alimentos crus, né, ou mal cozidos, e ali ela passa a desencadear, né, uma perda de líquidos, ela vai colonizar o intestino delgado, né, produzir toxina, a toxina colérica, e essa toxina vai fazer com que ele vá perder uma quantidade elevada de líquidos para o intestino, né, levando uma diarreia, né, uma hiperdiarreia. Então, o indivíduo com cólera verdadeiro, né, ele pode perder até 20 litros de líquidos por dia. Né? Então, é uma desidratação muito excessiva, né, levando um quadro de hipocalcemia, e ele pode chegar a óbito se não tratado. Né? Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado, né, com a higienização dos alimentos, né, com o cuidado com a água, cuidado com o corpo, né, com as roupas que nós utilizamos, né, com a cama, com a escova de dente, porque pode ser porta de entrada para agentes infecciosos, né, e levar a danos nesses indivíduos. Né. Bom, pessoal, de bactérias que a gente tinha que falar, era sobre isso, mais ou menos. Então eu quero que vocês leiam um pouco mais, né, dê uma revisada no material didático que eu deixei para vocês. E ainda falta um tópico, né, especial que nós vimos na última aula, que foi sobre fungos. Tá? Os fungos, eles também são agentes infecciosos, né, ou causadores de intoxicação em humanos, mas, por outro lado, são agentes muito comuns no ambiente. Né? Eles são organismos chamados de eucariotos. Né? Eles têm uma estrutura celular diferente do que a gente viu até agora em bactérias. Então, são organismos unicelulares, a exemplo das leveduras, e nós temos aqueles que são pluricelulares ou multicelulares, que são os fungos filamentosos. Os filamentosos eles se dividem
em dois tipos de estrutura celular. Né? Então, as células são chamadas de hifas. Hifas. Essas hifas elas podem ser não septadas, né? Ou hifas com septos intercalados. Então, aí nós temos aí as hifas stenocítica e as hifas, no caso, apocítica. Tá? E, além desse, a gente tem aqueles que são unicelulares, que são as leveduras. As leveduras. Então, esses organismos todos são considerados dos organismos autotróficos, né? Desculpem, são heterotróficos. Então, são organismos heterotróficos que não têm capacidade de sintetizar seu próprio alimento. Ou seja, para poder metabolizar, ele tem que ter o material já pré-formado, né? Ou são decompositores, né? Ou, no caso dos saprófitas, ou são agentes, né, infecciosos, como aqueles que causam doenças em humanos, em animais e em plantas. Tá? Então, ele termina levando uma doença, né, uma patologia, para poder se nutrir. Na sua grande maioria, né, em humanos, todas as doenças ocasionadas, elas são facultativas, ou seja, eles são saprófitas, mas uma vez infectando humanos, eles desenvolvem o parasitismo. Né? Por qualquer parte dessa estrutura celular, ela é capaz de absorver nutrientes. Né? Então, elas absorvem os nutrientes, são assimilados, e aí esse micro-organismo começa a se multiplicar, né? Ou a se dividir, ou a formar estruturas reprodutivas. No caso da reprodução dos fungos, né? Das leveduras, eles podem se reproduzir formando brotamentos, né? Ou por gemulação, ou por brotamento, formando células filhas idênticas. Já a stenocítica, ela também pode se reproduzir de forma assexuada, né? Onde a própria hifa se diferencia em uma estrutura reprodutiva e passa a produzir a quantidade de esporos. Né? Esses esporos são dentro de um esporângio, essa estrutura globosa, onde ela se diferencia formando essa estrutura reprodutiva. E aqui nós temos a estrutura vegetativa. Tá? Já as apocíticas, de forma assexuada, ela pode produzir, né, unidades reprodutivas a partir da própria hifa. Então veja que esses aqui eles estão externos, né, não tem nada que o proteja, né, ou pode também ter algumas modificações dessas hifas que formam estrutura também parecida com essa. Porém, não é só essa forma de reprodução que eles apresentam, né? A reprodução assexuada. Eles também podem se reproduzir de forma sexuada, né? Para poder se reproduzir de forma sexuada, aqui no exemplo das leveduras, né, nós teríamos que ter o cruzamento de duas leveduras, né, compatíveis entre si. Né? Então, aí, com essa fusão dessas leveduras, a gente passa a ter, né, uma multiplicação desses materiais genéticos, né, formando unidades reprodutivas, que são os esporos, né, dentro de uma única célula. Tá? Uma vez liberados esses esporos, a gente passa a ter uma massa de esporo formada, né, com variabilidade genética. Porque a mesma coisa acontece com os fungos filamentosos. Então, eles se reproduzem, né, de forma sexual, quando duas hifas compatíveis se cruzam entre si, né, dando origem, né, a um micélio dicariótico. Tá? Esse micélio dicariótico, né, se diferencia e passa a produzir esporos. Passa a produzir um esporo com variabilidade genética. Então, essa é uma forma de reprodução. Cada classe, ou cada grupo de fungos, tem uma estrutura reprodutiva específica. Eu só estou colocando alguns exemplos, que é para vocês terem ideia como é que eles se reproduzem. Esse aqui, por exemplo, uma vez que ocorreu o cruzamento das duas hifas, né, dessas duas hifas compatíveis, né, nós temos aqui também o micélio dicariótico,
eucariótico, e ele pode, né, produzir estruturas, né, ocorrendo modificação do seu micélio, né, numa estrutura reprodutiva, produzindo os esporos que nós conhecemos como ascósporo. Né, estruturas reprodutivas, né, dentro desse corpo de frutificação formado pela modificação da hifa. Outro grupo também que pertence a esse mesmo grupo aqui das células apoptíticas são os cogumelos. O cogumelo, na verdade, ele já se cruzou aqui com as duas hifas compatíveis, né? Ocorreu o cruzamento das duas hifas compatíveis, produziu o micélio dicariótico. Esse micélio dicariótico se diferencia num corpo de frutificação, né, onde lá nas estruturas reprodutivas, aqui dentro, a gente tem a massa de esporos sendo produzida. Ok? Então vocês vejam que cada um forma esporos de forma diferente. Então a reprodução ela pode ser de forma assexuada, né, assexuada pela produção de esporos. Tá? E aqui também forma esporos, mas de maneira sexuada, quando ocorre a fusão de dois organismos que sejam haploides, né, e que eles se fundam e dê origem à variabilidade genética dessas espécies. Tá? Então, em termos de morfologia, né, a gente tem a morfologia vegetativa, né, e a morfologia reprodutiva, que é muito importante na identificação das espécies fúngicas pelas estruturas que eles formam, as diversas estruturas. Tá? Mas eu queria falar mais um pouco de fungos em relação mais à importância deles, né, para humanos, para o ambiente, para a indústria, né, o que é que esses organismos causam de tão importante. Né? Então vocês vejam que no ambiente eles são decompositores, né, todos os resíduos, todo o lixo que nós produzimos, as plantas mortas, as frutas que caem, as folhas, tudo é decomposto pela ação desses fungos. Então eles são decompositores por excelência, né? Juntamente com as bactérias, que também algumas delas são decompositoras, é quem faz a reciclagem desses elementos, tá, desses nutrientes, para as demais espécies que estão vivas. Tá? Então eles são fundamentais na existência humana. Né? Nós temos fungos que são micorrízicos, né, se associam com plantas, ao sistema radicular das plantas, e passam a absorver nutrientes, né, que estão distantes do sistema radicular da planta, já que as hifas, né, essas hifas se espalham no solo e elas conseguem captar o nutriente que está muito distante aqui do sistema radicular da planta. Né? Então as hifas elas podem crescer, né, e se translocar e captar nutrientes que estão muito distantes. Né? E isso absorve, né, auxilia no processo de absorção desses nutrientes, né, que estão distantes da planta. Nós temos fungos que são também parasitas, né, que causam doenças em humanos, como as micoses. A gente tem diversas micoses que nós vamos estudar ainda em aulas futuras. Né. Nós temos também as doenças causadas em planta, né, causando a necrose, causando podridão, causando a morte dos vegetais. E temos aqueles fungos que são de aplicação industrial, né, como por exemplo as leveduras, que são muito utilizadas na fabricação de pão, né, do pão, do fermento do pão, que são utilizadas na fabricação de cervejas, de vinho, de shoyu. Né. Então a Saccharomyces cerevisiae é essa levedura tão importante, né, e tão aplicada na indústria. Né. Então ela fermenta os carboidratos, tá, e esses carboidratos são transformados em álcool. Né. Nós temos ainda aqueles fungos que são importantes na área da saúde, né. São os produtores de antibióticos. Nós temos os fungos que também são importantes na saúde, mas pelo lado contrário, né, causando doenças em humanos. E em síntese, né, nós temos muito mais propriedades benéficas, né, desses organismos do que muito mais prejuízos que eles possam trazer. Né? Então é muito importante que a gente saiba conviver com os micro-organismos. Saber conviver, né, é importante que a gente passe a conhecer eles primeiro. Né? Sem conhecer a gente não tem como saber que eles existem, né, e que eles têm essa interação tão importante quanto é com os seres humanos.
Tá, pessoal? Então, vocês se preparem, né, para a prova. Com essa revisão, né, e com um pouco mais de leitura, vocês vão estar, né, devidamente preparados. Muito obrigado. Né? Até mais, até a próxima.